Oi, o meu microfone estava desligado. Às 7h10 a gente começa, tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar ainda. Oi. Meu áudio tá ruim, viu, Ana Flávia? Se eu não responder, eu tô aqui, hein? Ah, eu tô vendo, a internet tá ruim aí, né? Telefone bom, internet também tá boa. Agora é aula de quem? Oi, Angélica, tudo bem? É só esperar. Já a gente já vai começar. Oi. Tá bom, então. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula, né? Hoje, poucos estudantes entraram, também por ser talvez sexta-feira e ainda está chovendo, né? Então, às vezes a internet não está tão boa nesse período. Então, a gente vai continuar, né, o que eu estava falando com vocês. E qualquer dúvida, tá? Qualquer pergunta, pode me estar me chamando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Tá.
Então, hoje a gente falar um pouquinho sobre as técnicas de comunicação, de abordagem, né, ao paciente. Eu não sei se eu passei isso aqui, mas se sim, mas mesmo assim eu vou falar rapidinho. Agora a gente vai então falar sobre gastrostomia, né? Gastronomia e hospitalar, em ambiente hospitalar. Então, pensando em técnicas de hospitalidade, eles são aplicados no dia a dia do paciente, conceitos não comuns aos hospitais para que ele se sinta o quê? Né, um hóspede realmente ali em relação à alimentação, que ele se sinta um pouco, né, em casa. A gastronomia hospitalar, ela é baseada o quê? Na arte de servir. Então, prima-se pelo aroma, sabor, a apresentação dos pratos, o atendimento individualizado ao paciente, respeitando suas preferências, também, né, aqueles que às vezes aversões ali alimentares que o paciente não gosta, hábitos regionais também, esses são pensados também antes de preparar um prato. Lógico, né, que esses atendimentos individualizados, principalmente para aquelas pessoas que às vezes têm restrições alimentares, né, muitas restrições alimentares. Então, pergunta-se isso para o paciente, né, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque o propósito ali é que ele se alimente. Esse é o propósito, que ele se alimente e que ele se recupere rápido. Então, aliado à prescrição dietética, é possível oferecer, então, ao paciente todos os alimentos permitidos, né, de maneira ali agradável, retirando a imagem da comida com pouco sal, sem sabor, cor e tempero. Eu acho que antigamente a comida era bem sonsa, não era tão boa, né, a comida de hospital. Hoje, isso tem mudado um pouco essa parte aí, né, da comida do hospital. A criatividade também e os temperos naturais, lógico, não picantes, como alho, cebola e ervas, elas dão um sabor diferenciado ali na comida. É necessário também o conhecimento, né, das doenças de cada paciente ali, para melhor adequação às dietas, evitando, né, a monotonia e também a utilização de todos os recursos possíveis. As refeições elas devem, né, propiciar ali ao paciente um conforto, um prazer, né, momentos agradáveis. O profissional de nutrição com base teórica é capaz de realizar ajustes também e mudanças a fim de unir, né, a dietoterapia à gastronomia. Então, prática que vem sendo implantada com sucesso em muitos hospitais aí do país. Então, uma boa conversa, um bom diálogo ali com o paciente e a apresentação do prato, né, que seja ali saboroso, que seja um prato bonito, cheiroso, isso vai fazer com que o paciente ele melhore muito rápido. As dietas hospitalares. Então, em geral, né, geralmente, são abreviadas por siglas. Tem muitas coisas que são abreviadas por siglas. Então, o pessoal da saúde ali, o profissional de saúde, eles devem estar atento a isso. Então, por exemplo, geral significa G, né? Pode ser vir aí com a sigla G, branda, B, leve, L. A gente vai estar discutindo essas dietas no decorrer da aula. Então, deve ter identificação adequada, bem como que o nome do paciente, número do quarto, número do leito, dieta prescrita. Então, os utensílios ali que são utilizados, né, deve ser adequado à disponibilidade do local, tudo, né, deve ser higienizado. Os pacientes devem ter suas preferências alimentares preservadas,
mediante o quê? A operacionalização do serviço e também prescrição dietética. As dietas servidas em hospitais podem ser classificadas de duas maneiras, como dietas de rotina e também dietas modificadas. A gente vai falar um pouquinho dessas. Essas dietas de rotina são dietas modificadas quanto a consistência dos alimentos e também a preparação. Tem como objetivo facilitar, né, o processo ali de mastigação, deglutição, digestão, sendo classificadas em 5 consistências diferentes. Como dieta líquida restrita. Então, uma delas é a dieta líquida restrita. Essa dieta ela é composta, então, por líquidos isenta, né, de resíduos como fibras alimentares, leites e derivados, exigindo um mínimo de trabalho digestivo. Então, para esse tipo de dieta líquida restrita, então essa dieta ela é composta então por líquidos e isento então de resíduos, né, que tenha de líquidos que contém aí fibras alimentares, que tenha aí difícil, né, que seja difícil de digestão. Aqui a gente tem as indicações. Para que essa dieta ela é indicada? Para pré e pós-operatório, cirurgias do trato gastrointestinal, necessidade, né, de manter repouso gastrointestinal e também evolução da dieta enteral para a via oral. Então, essa dieta, né, dieta líquida, ela é indicada para esses aspectos aqui. Os alimentos, né, que devem oferecer para o paciente, no caso, se tiver essa dieta líquida. Alimentos, caldo de carne ou legumes, chá, suco de frutas coado, gelatina, água de coco. Então, esses aqui são os alimentos, né, que devem oferecer para o paciente. Observações. Todas as preparações devem ser peneiradas, viu? Então, não deve ter fibras, nada ali, né, de pedaços. Cadê? Essa dieta também, ela apresenta baixíssimo valor calórico e geralmente não é bem tolerada pelos pacientes. Então, o paciente ele não deve permanecer com essa dieta por mais de 48 horas, porque, né, essa dieta ela tem um baixo valor calórico, então quase não sustenta ali o paciente. O fracionamento deve ser de 6 a 8 refeições por dia. Um outro tipo de dieta é dieta líquida completa. Nessa dieta, ela é permitida a adição de leite e derivados, o que melhora a aceitação do paciente e também diversifica, né, o cardápio com outros alimentos permitidos. E também um outro aspecto positivo dessa dieta, que fornece, né, tem um valor calórico e deve ser aumentado aí porque por causa, né, por suplementos também. Então, como creme de leite são permitidos nessa dieta. Para que essa dieta ela é indicada? Para pré e também pós-operatório, necessidade de manter repouso gastrointestinal e também evolução da dieta enteral para a via oral. Os alimentos e preparações: leite, mingau, iogurte, suprimentos comerciais à base de leite, chá, sorvete em massa, né? Sopas liquidificadas e coadas, suco de frutas e vegetais coados, caldos de maneira geral, né? Como frango, feijão, milho, enfim. Algumas observações sobre essa dieta. Todas as preparações devem ser liquidificadas e posteriormente coadas por pelo menos 2 vezes.
todas as preparações líquidas, elas podem ser acrescidas, né? Pode acrescentar aí açúcar. O fracionamento deve ser o quê? De 6 a 8 refeições por dia. Então, aqui a gente tem algumas, eu trago para vocês, né, uma sugestão de refeições, horários utilizados em hospitais. Então, temos 1, 2, 3, 4, 6 refeições aqui, né? Então, a primeira refeição que é servida ao dia, né, no café ali da manhã, bem no café da manhã, tipo umas 7 horas, 6 horas, 7 horas. Leite achocolatado, café, iogurte, suco, pão, margarina, frios, né, e frutas. Depois, né, uma pequena refeição servida, né, entre aí o desjejum e o almoço, lá pelas 9 horas. Então, fruta, mingau, suco, iogurte, então uma coisa bem mais leve. Depois vem o almoço, que é uma grande refeição, salada, acompanhamento, prato principal, né, guarnição, sobremesa e também uma bebida. Então, ali a gente pode ter arroz, feijão, carne, verduras. Lanche da tarde, né, uma pequena refeição servida entre o almoço e o jantar, que pode ter o quê? Leite chocolatado, café, iogurte, suco, pão, margarina, frios, frutas, leite batido com fruta. Lógico que não vai ter isso tudo, né? Tem algumas coisas, esse aqui é algum exemplo o que pode ter ali naquela refeição. Depois a gente tem o jantar, que é o quê? Uma salada, né? De novo, um acompanhamento, uma carne específica, sopa, sobremesa, tem acompanhando também uma bebida. E por último, a última refeição, né, que a gente chama de ceia, que é 9 horas da noite. É um leite, um mingau, né, um chazinho, uma torradinha, então uma coisa bem levinha para não incomodar aí o paciente durante a noite. Temos aqui um outro tipo de dieta, que é a dieta leve. Ela é caracterizada por quê, né? Essas as características dela. Essa dieta ela é composta por sopa, cujos ingredientes são cortados, picados, desfiados e bem cozidos, para facilitar a mastigação e a deglutição. Esse tipo de dieta ela é indicado para pacientes com dificuldade de mastigação e deglutição. Então, essa dieta leve, ela ajuda o paciente aí, né, que às vezes tem essa dificuldade a se alimentar bem. Alimentos de preparações, né? Leite, chá, leite batido com frutas, suprimentos comerciais à base de leite, iogurte, requeijão cremoso, margarina, pão de forma, né? Queijos moles em consistência, mingau, sopa de legumes em pedaços, purê de legumes, carnes de aves, peixe, vaca, né, bem cozidas e picadinhas, frutas de consistências macia e rígida, cozida, pode ser cozidas, suco de fruta e vegetais, canja, sorvete de massa, gelatina, pudins, enfim, né? Esse aqui são alguns exemplos aí que pode ter nesse tipo de dieta, né? Nessa dieta leve. Observações. Os alimentos, eles não precisam ser liquidificados, né? Diferentemente dessas outras dietas, né? Que é a base de líquido. Agora, uma outra dieta é a dieta pastosa, que é o quê? Ela é caracterizado por forma, né? Esses alimentos aí são preparados em forma de creme, purê ou amassados. Então, é indicado para pacientes com dificuldades de mastigação, deglutição. O paciente às vezes tem, né, prótese dentária, geralmente em pacientes idosos. Então, essa é uma opção, né, para esses pacientes que têm essa dificuldade. Essa é uma opção, dieta pastosa.
leite, chá, né, leite batido com frutas, suprimentos, né, comerciais à base de leite, requeijão também cremoso, sopas, purê de legumes, feijão né, batido ali no liquidificador, arroz papa, carnes de ave bem cozidinho, bem picadinhas, suco de fruta, sorvete, mingau, enfim. Essas aqui são as opções. Observações. Então, todos os alimentos, eles devem ser cozidos, porque eles têm que ser macios. Os mingaus ali e farináceos são uma alternativa eficaz para aumentar o valor calórico da dieta. Não liquidificar todos os alimentos juntos, né? Transformando-os em sopa. Modificar a consistência para pastosa separadamente. Os biscoitos, às vezes, né? Porque se você juntar tudo, às vezes não pode ter um aspecto ou um gosto legal, bom. Os biscoitos, pães de forma, bisnaga, podem ser melhorados no leite para formar papas e facilitar assim a mastigação e deglutição do paciente. Então, às vezes, né, esses biscoitos, pães, o paciente ele sempre vai ter um cafezinho, um leitinho. Então, aconselha, né, o paciente a molhar para facilitar aí a mastigação e a deglutição. Um outro tipo de dieta que é a dieta branda. Ela tem como característica, né, essa dieta, ter o mínimo possível de fibras. E essas ainda deverão ser abrandadas pelo quê? Pela cocção. Alimentos considerados fermentáveis também devem ser restritos. Esse tipo de dieta, ele é indicado para quê? Para pacientes com relativa dificuldade de mastigação e deglutição. Aqui a gente tem alguns tipos de alimentos, né, em preparações, como o leite, o chá de erva, leite batido com fruta, essa é sempre uma boa opção. Suprimentos comerciais, deixa eu pegar uma água aqui. Pão de forma, né, bisnaga, também torrada. Queijo mole, mingau. Como eu falei no outro, é uma ótima opção também. Arroz normal, né, bem cozidinho. Feijão coado, sempre tudo bem coado. Caldos, legumes picados e bem cozidos. Carnes cozidas e picadas, também suco de frutas naturais e coados, sorvete de massa, gelatina, pudins e... Então, essas aqui são umas dicas bem legais. Lógico, né? Isso varia também de acordo com o paciente. Às vezes ele tem algum problema, outro problema de saúde, que às vezes ele não pode estar comendo, né, algum ingrediente, algum nutriente que está ali presente, né, está presente aqui nesses alimentos. Então, deve se retirar. Observações a respeito dessa dieta branda. Deve ser incluídos dessa dieta alimentos, deve ser o quê? Excluídos dessa dieta alimentos e temperos picantes, embutidos, enlatados, em conservas, né? Hortaliças cruas, leguminosas, utilizar somente o caldo, doces concentrados, café, álcool, mostarda, ketchup, refrigerantes, sucos artificiais. Então, isso deve ser evitado. Todos os alimentos devem ser cozidos, frutas com cascas e não cozidas, né, salvas aquelas mais moles, devem ser proibidas. Os biscoitos e a bisnaga, né, o pão de forma, podem também ser molhados no leite para facilitar assim a mastigação e a deglutição, né, do paciente. Temos outro tipo de dieta que é a dieta geral. Essa dieta, ela é o quê? A consistência e a aparência não sofrem modificações, tendo características de uma dieta normal, ou seja, convencional aos padrões aos quais estamos habituados, né, no nosso dia a dia.
Então, essa dieta geral, ela é no nosso dia a dia mesmo, que a gente come, o que a gente alimenta. Então, sem restrição. Pacientes cuja doença não está ligada ali no trato, né, gastrointestinal e cujo estado geral não exige nenhuma modificação na dieta, alimentos e preparações. Todos os alimentos e preparações são permitidos nesse tipo de dieta. Observação, frituras, né? Frituras, condimentos em excesso devem ser evitados. Então, frituras, açúcares, a grande quantidade de sal, isso aí deve ser evitado. Aqui a gente tem a outra parte, né? Que são as dietas modificadas ou especiais. Essas dietas, né, são dietas modificadas quanto ao quê? Ao número e volume das refeições. Temperatura, composição dos nutrientes, sendo associadas às diferentes consistências de acordo com as necessidades. Então, essas dietas, elas são modificadas, né, de acordo ali com a necessidade do paciente. Em questão de modificações quanto ao número e volume das refeições. Todos os hospitais, eles possuem o quê? Padronizações de dietas de rotina ou modificadas, planejadas de acordo com o poder aquisitivo do hospital e também a sua estrutura, né, de sistema de nutrição e dietética. O número de refeições por paciente servidas pelos hospitais, eles podem variar, então de 4 a 6 refeições durante o dia. Na dieta da rotina é de 6 a 8 refeições do dia, né? Isso no caso na dieta modificada. Então, quando a dieta ela é modificada, ela pode variar aí de 6 a 8 refeições por dia. Quando a dieta, né, dieta de rotina, essa quantidade ela pode diminuir, né, de 4 a 6 refeições por dia. Aqui a gente tem uma dieta normal, que são oferecidas de 4 a 6 refeições por dia, de acordo com o padrão hospitalar. Então, aqui a gente tem, né, nesse quadro aqui mostra as refeições para uma dieta normal. Então, aqui, cedo, a gente tem, né, 4 refeições, que é de manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. 5 refeições. De manhã, né? O lanche de manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia antes de dormir. Porque normalmente a janta ela é servida bem cedo, né? Umas 6, 7 horas já está sendo servida. Então o paciente acaba ficando com fome. Então essa ceia aqui acaba sendo muito importante. 6 refeições de manhã. O intervalo aí, né, do café da manhã com o almoço, a gente tem a colação, que também é servido, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Então, isso aqui são refeições para uma dieta normal. Então, pode variar, né, de 4 a 6 refeições. Dieta fracionada, o que é? São oferecidas de 6 a 8 refeições por dia, de acordo com o padrão hospitalar. Então, a dieta fracionada, ela normalmente é indicada para pacientes que apresentam dificuldade de digestão, distensão abdominal, náuseas, vômitos, e também na realimentação de pacientes em períodos prolongados de jejum. Então, essa dieta, ela é muito boa, assim, ela é uma ótima opção, né? É uma opção para quem apresenta esses tipos de dificuldades. Às vezes está desidratado, né? Precisa se alimentar, então aumenta-se as refeições durante o dia. Quadro de refeições fracionadas. Então, aqui a gente tem 6 refeições, então, no café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, a gente tem uma outra refeição, o lanche da tarde, jantar e uma ceia. 7 refeições, café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche noturno e ceia. Olha só, então aqui a gente modificou, né? Então a gente tem a janta,
Depois a gente tem ainda um lanche noturno e por último, lá pelas 9, 10 horas, a gente ainda tem uma ceia. Lógico, né, que são refeições bem tranquilas, bem leves. 8 refeições. Café da manhã, né, colação, almoço, lanche da tarde 1, lanche da tarde 2, jantar, né? Então, às vezes, almoço, vamos por meio-dia. Aí depois 2 horas, 4 horas tem outra. Jantar, lanche noturno e ceia. Então, isso aqui é para paciente realmente que precisa, né, que tem dificuldade de digestão, tem algum tipo, né, que possui náuseas, vômitos, às vezes realimentação de pacientes em períodos prolongados de jejum. Então, aí sim aumenta as refeições. Dieta para úlcera, né, e gastrite. Dieta em que se deve retirar alimentos que irritem o quê? A mucosa gástrica ou aumentem a produção de ácido clorídrico, como alimentos ácidos. Isso deve se evitar. A úlcera gástrica, né, também conhecida aí como úlcera do estômago ou peptica, né, é uma o quê? É uma ferida aberta, localizada na parede do estômago e em algumas situações encontra-se também no intestino delgado. Nesse caso, é denominado de quê? De úlcera duodenal. A gastrite também, ela é o quê? Ela é uma inflamação na mucosa do estômago. Então, ela é responsável por produzir enzimas e ácidos que atuam na digestão dos alimentos. Então, quando a mucosa do estômago ela está inflamada, essa produção de enzima e ácidos ela é reduzida, causando desconforto ao paciente. Então, quando tá a gastrite, né? Professora, Oi, tá me ouvindo? tô. Ai, peraí. Oh, Deus. A Girlene pediu para avisar assim que a internet caiu e ela não tem dados móveis. Tá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá, é porque tá ruim minha internet. Tá, Gilene? A Girlene. Tá, vou anotar aqui. Tá bom, obrigada Tá, por avisar. tá. Então, essa gastrite, né, que é uma inflamação na mucosa do estômago, ela libera aí, né, ela tem a função, então, de produzir enzimas e ácidos que ajudam na digestão. Então, quando essa mucosa do estômago está inflamada, essa produção de enzima, ela cai, a produção de enzimas e ácidos, né, reduz significativamente, e isso gera o quê? Um desconforto ao paciente, porque se essas enzimas e esses ácidos, eles têm a função de digestão. Se eles são reduzidos, não vai ocorrer a digestão. Então, é quando ocorre a gastrite. Alimentos, preparações proibidos. Então, esses aqui são alimentos que são proibidos. Café, né? Então, para quem tem gastrite, refluxo, essas coisas, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Deve evitar essas coisas. Café, chá preto, mate, refrigerante, né? Principalmente à noite, Coca-Cola. Nossa Senhora. Bebidas alcoólicas, leite, alimentos gordurosos, né, como massas folhadas, empadas, alimentos e preparações industrializadas, frituras, alimentos picantes, né, pimenta, piora muito, frutas ácidas e alimentos ácidos como laranja, limão, abacaxi, tomate, bolos e outros alimentos industrializados, doces enlatados, molhos prontos e outros, né, como molho de tomate, embutidos também, como salsicha, linguiça, mortandela. Então, esses aqui são alguns alimentos que, né, para quem tem esses problemas de saúde, como úlcera gástrica e gastrite, deve se evitar. Porque quem tem sabe, né, que se ingerir, se tomar um refrigerante à noite, tomar café, né, às vezes até pamonha, passa mal mesmo.
Esse aqui é um quadro que mostra as modificações quanto à temperatura dos alimentos e preparações. Aqui a gente tem indicação, né? Doenças ou situações que comprometem a cavidade oral. A temperatura, né, dos alimentos morna a ambiente. São indicados aos pacientes que apresentam infecções ou inflamações causadas por vírus, bactérias ou fungos como herpes, candidíase, né, que provocam ulcerações na cavidade oral, denominadas aftas. Aqui agora, alimentos frios, né, ou gelados, esses são indicados aos pacientes que sofreram algum trauma de mandíbula ou cirurgias bucomaxilares, também quando há presença também de sangramento, sendo diminuído com a dieta gelada em decorrência da vasoconstrição. Então, aqui eu trouxe, né, alguns exemplos aí de alimentos, né, que deve ser em temperatura ambiente e outros, né, em temperatura fria ou gelada. Turma, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá sim. Então tá, então eu vou fazer a chamadinha. Angélica. Presença, já vou sair? Tá bom, pode sair. Bom final de semana. Obrigada para você. Débora. Você também. Divina. Presente. Jeane. Não. Jéssica. Rosana. Jailma. Presente. Débora. Jennifer. Presente. Jeremias. João Carlos. João Vitor. Kelly. Lília. Maria Isabel. Presença. Maia. Miriam. Patrícia. Presente. Veronice. Professora, chamou Jéssica? Eu tô aqui. Tá, não. Chamou. Colocou presença? Coloquei. Se você fizesse um pedaço. E o Weber? Eu mandei a mensagem que a minha internet caiu, eu tentei conectar. Não, eu coloquei aqui. Tchau, turma, e até a semana que vem. Obrigada.